Aleluia. Em pé como nós estamos. Glória a Jesus. Nós temos a alegria de receber nessa manhã o pastor Eliseu Rodrigues, um amigo que vai me dar gravata depois do culto. Quantos estão felizes pela vida do pastor Eliseu Rodrigues? Diga comigo, amém. Então já vamos à palavra de Deus com total liberdade. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Quero pregar a vocês uma palavra. Pregar uma palavra aqui. Arde em meu coração, e meu desejo é que aconteça no seu coração também. Êxodo 14. Eu lerei um versículo e não vou deter-me neste versículo. É só para vocês se situarem com a história. O versículo está no número 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se assente. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês mais uma vez, com o pastor Rafael Pereira, com todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Muito obrigado, pastor. O seu pai é o pastor João Pereira. Que o Senhor continue confirmando o vosso ministério. Muito obrigado pela sua amizade, pelo contato, para estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo continue guardando a família do vosso pastor. Mais uma vez, a todo o corpo de obreiros, meu muito obrigado. A todos os irmãos e as irmãs que aqui vieram cultuar a Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Eu, depois da pregação, estarei com os meus livros disponíveis lá na saída. Se os irmãos quiserem adquirir, procure-nos, por favor. Eu quero falar sobre 3 pontos. Eu vou falar sobre 3 pontos, baseado em Êxodo 14 e 15. Quem costuma pregar com a organização do esboço baseado em pontos são os nossos irmãos batistas, reformados. Eu não vou pontuar muito para a mensagem não ficar muito pontuda, mas esses 3 pontos nos dará uma direção necessária para a compreensão desses 2 capítulos que são entrelaçados e se conectam. Neste capítulo, Deus, através da nuvem gloriosa, que era apenas uma coluna, que ao mesmo tempo era uma nuvem de refrigério de dia e coluna de fogo à noite, uma nuvem só, representando Deus. Os movimentos da nuvem eram os movimentos de Deus. Então Deus e Faraó se encontram no que podemos chamar de a batalha final. Faraó começa a guerra e vai até o meio do mar. Do meio para o final é Deus quem conclui tudo.
o juízo e a graça também se encontram na travessia do que teologicamente é chamado de, na travessia de mar ou do mar de juncos. Plantas, algas vermelhas no meio das águas, o que chamamos de mar vermelho por causa do fenômeno destas algas vermelhas no meio das águas. Não apenas Deus e Faraó. Você entenderá, é o meu propósito através dessa pregação, fazer com que você entenda que o juízo e a graça se encontram no Êxodo 14 e 15. E para que tudo isso foi escrito? Romanos 15, 4, Paulo diz: porque tudo dantes foi escrito por Moisés, pelos profetas, foi escrito para o nosso ensino pedagógico, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, olha o poder do que foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está dizendo que o que foi escrito com um propósito, qual nos dá esperança. E Paulo está escrito que não somente o que foi escrito tem esse propósito. Paulo está dizendo que as Escrituras têm esse poder de gerar em nós paciência, consolação, esperança. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder das Escrituras. Então, se Paulo, na dispensação da graça, Romanos 15, diz que o que dantes foi escrito, se tratando do Antigo Testamento ou Antiga Aliança, foi escrito para o nosso ensino como igreja, para que nós, como igreja, tenhamos esperança, eu preciso pregar o Antigo Testamento. Se o que foi escrito, foi para o nosso ensino e gerar em nós esperança, eu preciso ver o Êxodo como palavra de Deus para a igreja de Jesus. Até porque o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Se foi palavra de Deus para o próprio Deus encarnado, Cristo entre nós, por que não pode ser palavra de Deus para nós? Agora, eu não posso ler o texto como verdade e transmiti-la como mentira. Aí ela deixa de ser palavra de Deus. Em que sentido? Quando o que está no texto foi simplesmente para aquele dia, como um sinal para Israel, o povo da antiga aliança. Se o todo da Bíblia me diz que o que aconteceu em Êxodo acontece ainda hoje, repito, se o todo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, me diz que o que aconteceu no Êxodo, Deus ainda faz, porque fez em Cristo, porque fez pelos apóstolos, aqui eu tenho uma saída do texto para nós. Aqui eu tenho uma ponte para atravessar Êxodo, Evangelhos, cartas e chegar até nós. Se não foi feito ou prometido em Cristo, se não foi feito entre os apóstolos, prometido a eles, ou por eles, ou explicado por eles nas cartas, não há ponte para a igreja cristã.
Os irmãos conseguem me entender? O Novo Testamento joga luz sobre o Antigo. O Novo Testamento interpreta o Antigo. É por isso que eu tenho plena certeza que você sairá daqui dizendo que Deus falou com você. Primeiro, porque eu não te farei promessas falsas. E às vezes nós baseamos como Satanás. Baseamos promessas na Bíblia. Mesmo sendo um livro verdadeiro, mas se não foi para mim, é falso. Igual o diabo fez com Jesus, em Mateus 4. O que há nesses 2 capítulos que, por Cristo e apóstolos e pela consolação das Escrituras, podemos ter esperança e falar assim: Deus vai fazer isso comigo. Eu tomo posse disso aqui para a minha vida. Esse é o diferencial dos pentecostais. Eles leem a Bíblia e dizem: Deus vai fazer isso aqui na minha vida. Mas, com a falsa interpretação, eles podem se equivocar. E sofrem mais. É que eu pensei que Deus ia fazer. Mas é que você leu e pensou errado. E a Bíblia é uma biblioteca. Biblioteca não é momento de se ler. Biblioteca é confirmação de estudo. Biblioteca não se entra curiosos. Curiosos tiram fotinhas na biblioteca. Põe a linguinha e posta no Instagram. Estudiosos gastam tempo. Por isso que a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é para ser estudada. E o primeiro ponto da minha pregação é: arrependidos do bem. Deus conduz o povo para fora do Egito através da comunicação Moisés-Faraó. Deus poderia fazê-lo sem a comunicação entre esses 2 homens. Esses 2 homens dialogam, pois seus corações são revelados em seus diálogos. Enquanto o Faraó rejeita a palavra de Deus, Moisés luta pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós temos um Faraó que confiou em José, Êxodo 1. Nós temos um segundo Faraó que, por um golpe de estado, assume o Egito, Êxodo 1, e deixa Moisés crescer no palácio. Esse mesmo Faraó diz que vai matar Moisés. Esse mesmo Faraó afoga as crianças no rio Nilo. E este Faraó morre nos primeiros capítulos. Nos últimos versículos do capítulo 4 e nos primeiros versículos do capítulo 5. Está o registro da morte do Faraó que conheceu Moisés desde a infância. Então, no Êxodo, nós temos 3 homens com o título de Faraó envolvido com a história de Israel. O primeiro, que abençoou José, morre. O segundo, por um golpe de estado que permite que Moisés cresça no palácio, morre após a ameaça. Lembra que quando Deus conversa com Moisés para que ele vá ao Egito arrancar o povo de lá, o último temor de Moisés é ser morto por esse Faraó. E antes que ele saia da casa do sogro, Deus diz assim: o Faraó que procurava sua morte, morreu. E esse terceiro Faraó se iguala ao segundo Faraó no coração duro. Em que sentido? Ele rejeita o crescimento do povo de Deus. Ele não aceita mulheres gerarem. E ele não aceita a proliferação do sexo masculino. Esquerdista. Mulher não pode gerar. Feminista.
e destrói os homens. Sexo masculino acaba. Já tem curso de desmasculinização dos homens. E aí a igreja tem que fazer curso para homens, coisa que eu não via. Mas hoje é preciso ter. Entre os pentecostais a gente tem que ter 3 passos para sermos cheios do Espírito. Volte 50, 60 anos atrás. Conversa com a sua avó se ela já ouviu esse tipo de pregação. Mas deixa isso para depois, não vou estressar agora não. Moisés chega e fala a palavra de Deus. E a palavra é, deixa meu povo ir. E esse faraó, a primeira pergunta dele a Moisés é, quem é esse Deus? Moisés sai da presença do faraó e diz assim, ele perguntou quem é esse Deus? E Deus diz assim, boa pergunta, eu vou me apresentar. E Deus se apresenta através das pragas. E as pragas eram pregações. Cada praga era uma pregação. Cada praga falava sobre Deus e falava sobre a inutilidade dos deuses egípcios. Deus venceu todos os deuses do Egito. Deus venceu o sistema egípcio. Deus venceu o faraó. O próprio faraó na morte dos primogênitos, quando o filho dele também morre, que não eram apenas crianças, eram adultos primogênitos. Ele chamou Moisés e disse, vai embora, leva o povo daqui. Nem foi Moisés quem foi atrás, porque no capítulo 11 Moisés estressa e diz assim, eu não venho mais a você pedir para o povo ir, tu virás a mim. E de fato aconteceu. Moisés não foi lá depois da morte dos primogênitos. O próprio faraó diz, vaza. E Moisés diz, thank you. Pega o povo e diz, eu não vou agora, eu preciso comemorar a Páscoa, eu vou quando eu quiser. Passa o capítulo 12 inteiro cultuando, festejando, ouvindo Deus. E no capítulo 13 se retiram. Quando eles se retiram, Faraó, sua corte, olhou para a terra de Gósen e a viu desabitada, os campos onde secavam os tijolos abandonados, as colheitas sem mão de obra, o serviço escravocrata acabou-se, os projetos de construções monumentais deu uma pausa, estagnou. Quando esses homens olham para o campo de trabalho e vê que está tudo parado, o rei do Egito disse, o que fizemos? Capítulo 14, versículo 5. Sendo anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mentira, foi ele que disse pode ir, só que chegam para ele e falam assim, o povo está fugindo, sempre tem uns fofoqueiros desinformados, o povo está fugindo, não estava fugindo, estavam marchando de boa, tranquilo. Mudou-se o coração de Faraó, mudou-se aqui, voltou atrás, arrependeu-se, e os seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado Israel ir. O que a gente fez? Onde a gente estava com a cabeça? Com esse arrependimento, olha o que eles fazem. Capítulo 14, versículo 7. Versículo 6. Aprontou o seu carro. O faraó pega seu próprio carro, a charrete real. Tomou seu povo, esse povo aqui é grande exército, não são todos os egípcios. Versículo 7. Tomou também 600 carros escolhidos. Ele não trouxe qualquer tipo de exército para trazer Israel de volta. Não foi uma pequena patrulha para perseguir os emigrantes. Não! Ele requisitou o seu exército e os melhores homens do seu exército, pois esses 600 carros escolhidos. Irmão, você consegue imaginar o que são 600 carros escolhidos? Esse não. Esse, sim. Aquele não. Aquele ali. São 600 carros escolhidos pelo exército da maior potência do mundo na época. Como quem diz, para prender esse povo, para limitar esse povo, a estratégia tem que ser perfeita.
O inimigo não brinca em sua luta contra o povo de Deus. Do jeito que foi lá, ainda hoje é. O inimigo sabe se organizar contra a igreja. O inimigo consegue se unir contra a igreja. Homens que não se comunicavam passam a se comunicar contra a igreja. Fizeram o melhor. Por quê? Porque se arrependeram do bem que haviam feito. Deixa eu perguntar só para quem está ligado. Deixar o povo ir é fazer o bem ou fazer o mal? Pode responder. Fazer o bem. Você ficou em dúvida, irmão? Escravidão é legal? Então eu vou perguntar de novo. Deixar o povo ir é fazer o bem ou fazer o mal? E eles se arrependeram de ter feito esse bem, sim ou não? Sim. E aqui dói na minha alma. Por quê? Porque eu estou pregando aqui para a maioria servos de Deus, se não todos. E se eu estou falando sobre arrependimento do bem, eu estou falando de crentes ou para crentes que se arrependem de ter feito o bem. O ímpio não se arrepende da sua prostituição, mas entre nós tem aqueles que se arrependem de ter casado. O ímpio, ele não se arrepende de sua violência, mas entre nós tem aqueles que se arrependem de ter amado, perdoado. Eu não podia perdoar, eu não podia dar uma chance, eu dei a chance, olha o que aconteceu comigo, agora eu estou com cara de abestalhada, agora eu estou com cara de moleque, de fracote. Os ímpios não se arrependem de terem gastado o seu dinheiro naquilo que é pão, naquilo que não é pão. Mas tem crentes que se arrependem de terem dizimado, ofertado na casa de Deus. Tem crente que se arrepende de terem adquirido um curso teológico. Se arrependem de terem comprado uma teologia sistemática. E por que eu digo isso? Porque o homem não regenerado se arrepende do bem que fez, pois este bem não lhe é natural. Faraó olha para o bem que fez e diz: isso não me é natural. O meu natural é escravizar. O meu natural é humilhar. O meu natural é fazer morrer. O meu natural é não deixar ir. Olhe para cá. O meu natural é dominar. O meu natural é, isso é Faraó dizendo, o meu natural é prender, limitar. Agora, deixar crescer, deixar fluir, deixar ir além, isso não me é natural. E é assim que os ímpios se comportam. Eles se arrependem do bem que fazem, porque o bem que eles fazem não lhes é natural. O que isso quer dizer, pastor? Não faz parte da natureza deles. Por isso o ímpio se arrepende do bem que fez. Conhece alguém que aceitou Jesus no domingo e na segunda diz: era meio doido. O pastor me enganou. Minha mulher me forçou. Os meus filhos ficaram chorando no pé do meu ouvido. Ímpio se arrepende do bem que faz, porque esse bem que ele fez não lhe é natural. Pastor, e os salvos? Os salvos se arrependem do mal que fazem, porque o mal que fazem não lhe é natural. Eles têm uma nova natureza, porque nasceram de novo. Por isso você se arrepende quando peca. Por isso você se incomoda quando xinga. Por isso a consciência pesa quando você quebra princípios. Por isso você teme ter blasfemado contra o Espírito Santo. Quando você vê alguma manifestação estranha aos seus olhos e você diz: isso é coisa do capeta. E depois você diz: Senhor, me perdoe. Por quê? Porque blasfemar contra o Espírito é chamar aquilo que Jesus fez e dizer que foi o diabo que fez.
Se você não tem discernimento de espírito, cala a boca e senta. Aprende mais um pouquinho, depois você pensa em comentar. E se você blasfemou contra o espírito, você nunca se incomodará. Ele rejeita você. Pastor, então como é que eu sei que eu não blasfemei? É quando você se incomoda. É quando você teme. É quando você tem medo de ir para o inferno. Pastor, essa é a prova de que eu não blasfemei? É. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado é o espírito. Se te incomoda, é o espírito perto de você dizendo: rapaz, isso não é natural de tu. Eu não quero te abandonar, eu não quero te deixar. Então, o arrependimento do salvo é do mal que faz. É da calúnia que fez. É da mentira enfeitada. É do ódio guardado ou mágoa. Que para mágoa virar ódio é daqui para ali, tá? E aí você se torna assassino. E quem disse isso foi o amor, Jesus. Assassina. Assassino se odeia e não perdoa. E aí você precisa se arrepender do mal que faz. Por quê? Porque esse mal não lhe é natural. Você nasceu de Deus. Você tem a semente da palavra. Você tem a natureza divina em você. Isso não condiz com a justiça de Cristo no seu caráter. Segundo lugar, segundo ponto, endurecidos para juízo. Faraó olha para Israel e diz: nos deixaram, acabou-se o trabalho, morreu meu filho, humilhou os deuses da minha terra, eu vou atrás, acabou com a economia do meu país, eu vou persegui-los, eu irei destruí-los. E Deus disse: venha mesmo, venha. Porque, se tratando de Faraó, o seu endurecimento é chamado de fenômeno, onde há uma participação do homem e de Deus. Por favor, me ajuda e diga: todo endurecimento para o Evangelho tem a participação humana e divina. O homem começa rejeitando Deus desde a entrada de Moisés. Na face de Faraó, ele se endurece e diz: quem é esse Senhor que quer mandar em mim? E ele diz assim: não mais receberão palhas, vocês pegarão as palhas. Se vocês já se sentiam humilhados, é agora que eu vou humilhar vocês. Ele era um homem duro. Quando se trata de Faraó, esse fenômeno do endurecimento, o que é que Deus diz? Então eu agora confirmo o seu endurecimento. Sabe como? Você pega algo e põe sob a luz do sol. Isso aqui é para secar, isso aqui é para endurecer. Aí o próprio Deus multiplica o calor do sol 7 vezes. Já que é para endurecer, tome. É assim, Faraó. Ele vai trabalhando com Moisés com mudanças de humor. Deixo ir, não deixo. Vai, não vai. Quando ele vai se endurecendo, Deus vai confirmando o seu endurecimento. Deus vai confirmando o seu endurecimento. Deus vai confirmando o seu endurecimento. E aí, minha filha, e aí, meu filho, você vai dizendo: não gosto de crente, não, não gosto de música gospel, não gosto de pastor, não gosto de evangelho, não. Aí a única coisa que você registra para o céu é o seu dedinho. Não. Bora para o culto? Não. Bora ouvir uma palavra? Não. Aí você vai dizendo não. Aí um dia você vai precisar de uma oração, de um conselho, de uma palavra. Cadê o Deus dos crentes? Não. Quando a mente pensar em buscar o Deus dos crentes, esse Deus dos crentes diz: não me busque, não te quero. Por quê? Estou respondendo o seu desejo de sempre. Isso é inferno. Em vida você sempre quis minha ausência, depois da morte terás eternamente a minha ausência. Os homens têm suas durezas e Deus as acumula.
sobre eles. Faraó rejeita o amor de Deus, rejeita amar o povo, persegue esse povo e por si próprio descobre que não vale a pena se endurecer contra a igreja. Não vale a pena se endurecer contra os servos de Deus. Vocês projetam versículos aqui? Coloca para mim 14, Êxodo 14, 5. Por favor, irmãos. Aqui é o arrependimento do bem. Agora coloca para mim 15, 5. Ele se arrepende do bem no 14, 5. Por favor, igreja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como? Cada endurecimento de Faraó era Deus o tornando pedra. Você já jogou pedra nas águas? Descem com facilidade. Moisés com o povo, depois da travessia, está olhando para as águas e está vendo os ímpios afundarem como pedras. Cada endurecimento teu é o seu próprio preparo para afundar. Quem se endurece demais vai afundar. Não perdoa, não volta atrás, não dialoga, não ajuda, se arrepende do bem que fez. Sabe o que é isso? Você está se preparando só para afundar. Por favor, versículo do número 8. Perdão, versículo do número 10. 15, 10. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo. Não se endureça, senão você vai afundar. E o Espírito está dizendo, eu te trouxe aqui para te dar leveza espiritual. A igreja está cantando, cante com a igreja. A igreja está precisando de unidade, se una a ela. A igreja precisa de alguma ajuda, ajude-a. Os servos de Deus estão lutando, lute com eles. Ah, mas no passado, esquece o passado. Tenha leveza espiritual, tenha sensibilidade espiritual. A palavra de Deus está sendo pregada. Tenha leveza para as coisas de Deus. Porque quanto mais você se endurece, você afundará. Você não mais será visto. Você não mais será contemplado. Eu preciso pregar isso. E às vezes você me diz, porque assistiu lá na Record, né? Faraó só ficou olhando e deixou o exército entrar. Salmo 136, verso 15. Deus derrubou o Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. A liderança e os liderados caíram. O Faraó e seu exército afundou. Agora, o que é assustador, irmãos? É que tudo isso, no capítulo 14, versículo 30, está diante dos olhos de Israel. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel, me ajude agora, e Israel isso aqui é uma guerra cósmica. A guerra entre o bem e o mal. A guerra entre Deus e seus adversários. É assustador. Isaías, se você quiser anotar ou memorizar, é bom, porque para mim isso é assustador e eu peço a Deus que me livre dessa visão.
eu peço a Deus que me livre dessa visão. Porque cada ímpio que você conhece é inimigo de Deus. Cada desviado que você conhece, da sua família ou não, são inimigos de Deus. Perceba a repetição. Isaías 64, 22. Perdão, 66, 22. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, e a vossa posteridade. É Deus falando para o seu povo, que no novo céu e na nova terra, os seus servos estarão diante dele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora olha o versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Lembra de Jesus agora falando do inferno. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles, os ímpios, serão um horror para toda a carne. Toda a carne aqui é toda a humanidade. Perceba que o texto primeiro diz que estaremos diante de Deus. E depois o mesmo texto diz, diante dos olhos dos escolhidos de Deus, os ímpios estarão no ambiente. Ambiente esse que o verme nunca morre e o fogo nunca se apagará. Que Deus tenha misericórdia. Mas a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Apocalipse, por favor, foque nisso. Apocalipse 14. E a gente já vai para a graça, que a palavra está muito pesada. Apocalipse 14, 10. Gostaria muito que a igreja lesse. 1, 2, 3. Também este beberá. Para aí. Este aqui é aquele que aceita a marca do anticristo, o sistema que se opõe a Deus. Também este beberá do vinho da ira de Deus. É uma palavra simbólica para dizer que que o ímpio receberá em sua interioridade, de um jeito ou de outro, a ira de Deus. O vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Ponto e vírgula, continue por favor. E diante. Isaías 66 diz que estaremos diante do Senhor, e esse juízo será diante do Cordeiro, Jesus, e diante dos santos anjos. E a igreja sabe que na eternidade, quem estará diante do Cordeiro e diante dos anjos seremos nós, a igreja. E diante da igreja, os ímpios, eternamente, sofrendo, porque se endureceram para o evangelho. Pastor, qual o escape disso? A igreja pregar, a igreja anunciar o evangelho, a igreja ajudar no evangelismo. É isso aqui que fará os ímpios se endurecerem cada vez mais. Por quê? Porque enquanto na eternidade sem Deus, eles dirão: te odeio, Deus. E enquanto os salvos com Deus dirão: te amo, Deus. Te desejo, Deus. Quem é sujo, suje-se mais. Os ímpios se sujarão mais. E a igreja se santificará mais em louvor e adoração, eternamente na presença. Então, irmão, minhas durezas só me afundarão. Você tem como ser mais flexível em algumas situações para o bom desenvolvimento da obra de Deus. Não se endureça com as durezas da vida. O Espírito Santo está dizendo a alguém: podem ferir você, mas é você que escolhe se te tornarão tão duros e maus quanto eles. Não se permita afundar.
peça ao Espírito, como Davi pediu: dá-me um coração quebrantado. O espírito reto, mas um coração quebrantado. Último lugar, nós temos o livramento pela graça. Vou repetir: o livramento pela graça. Por que graça, pastor? Porque quando eles viram os egípcios, eles também reclamaram. Versículo 11 do capítulo 14, disseram a Moisés: será que não havia sepulcro no Egito para a gente morrer aqui? Olha que coisa interessante. Moisés, que tinha o palácio, nunca quis voltar para o Egito. O povo que só ficava na terra da escravidão, agora quer voltar para o Egito. Moisés, que comia do bom e do melhor, nunca quis voltar para o Egito. O povo que comia pepino, cebola, só coisa que vem do chão, queria voltar para o Egito. Aquilo do qual você se alimenta determina, irmão, os seus destinos, as direções da sua vida. Moisés, que sempre teve as riquezas do Egito, nunca quis voltar ao Egito. O povo que só teve a angústia do Egito, quis voltar para o Egito. Pastor, qual é a diferença? É que Moisés sempre quis Deus. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus. Eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não subo. Pode ter 2 milhões de pessoas, pode ter Josué, pode ter Arão, pode ter Miriam, pode ter anjo. Eu quero a tua presença. Queremos voltar, lá tem sepulcro. Enquanto Moisés olha para Canaã, eles olham para os sepulcros do Egito e dizem assim: por que a gente vai morrer no deserto? Por que você nos tratou assim? Olha o 12, olha o 12, olha o 12, capítulo 14, versículo 12. Veja se não é igualzinho um monte de crente. Olha, a gente te disse lá no Egito, nos deixe no Egito. É brincadeira. Irmão, tu imagina isso aqui? Moisés chega diante de Faraó: permita-me, obreiro, por favor, deixa o povo ir. Aí o Faraó diz: não vai não, deixa o povo ir, é povo de Deus, eles precisam adorar, eles têm promessa. Aí o Faraó diz assim: volta amanhã que a gente conversa. Aí Moisés: tá bom. Aí Moisés fala com Arão: olha que legal, amanhã ele vai conversar com nós, e aí vai ser bênção, a gente vai conseguir libertar o povo. Nós temos que ajudar esse povo, Arão. E Arão: Moisés, nós vamos conseguir ajudar o povo. Aí Moisés chegava do lado de fora. É só chegar em casa e você lê do 6 e 7. Quando Moisés chega do lado de fora do palácio, quem está lá? O povo dizendo: deixa a gente em paz, ó. Para de perturbar a gente, cara. Quanto mais você entra aí, Faraó complica a nossa vida. Você imagina isso? Você lutando pela salvação, você lutando pela libertação, e quando você sai do lado, você sai para fora do palácio, aqueles por quem você luta, aqueles por quem você quer a salvação, aqueles por quem você intercede, aquele para quem você quer a salvação da alma, está dizendo: não ora por mim, não prega para mim, para de lutar, não tem jeito, não vai conseguir, não acreditamos no seu ministério. Aqui eles repetem para Moisés: a gente te disse, nos deixa morrer no Egito. Lembra? Eu vou fazer uma pergunta, irmão. Tira o farol do irmão aqui, pelo amor de Deus. Tem uns caras que perturbam os outros. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem, primeiro, em Êxodo 14, se arrependeu do bem? Quem se arrependeu do bem que havia feito o Êxodo 14? Faraó. E agora, vou fazer outra pergunta. Sair do Egito é bom ou ruim para o povo? Mas eles estão querendo? Então eles também estão se arrependendo do bem feito a eles. Por quê, pastor? Porque cada um de nós temos um Faraó dentro de nós. Cada um de nós temos um pouquinho de Faraó dentro da gente. Agora, você está preparado para dar glória a Deus? Tá não. Você está preparado para dar glória a Deus? Então eu faço pergunta e depois tu reage. Não mente não, que tu está na casa de Deus, tá bom? Faraó se arrependeu do bem que fez? Sim. Afundou, sim ou não? Israel se arrependeu do bem que fez? Mas atravessou. Não entendeu? Repito. E a missão é minha. Por que Faraó se endurece e afunda? E por que o povo também se endurece e não afunda? Graça.
Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Quem era você? Perdido, pecador, pobre, miserável, cego, nu. A mesma oportunidade foi dada, mas para você, Ele te chamou, te ergueu, te salvou, te justificou, te purificou, te encheu do Espírito e te mantém aqui. Já era para você estar longe. Graça. Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te sustento. Eu te chamei e te seguro. Se caiu eu te levanto. Se quer parar eu te dou forças para voar. Se te traíram eu sou fiel. Se puxar o tapete, você não está em tapete, você está na rocha da palavra. Está na rocha que é Cristo. Ele te endurece para o mundo, Ele te endurece diante de Satanás, mas para Deus você é sensível, você é quebrantado, você quer Deus, por isso você está de pé. A resposta é Deus. Eu pergunto e você responde. Israel não afunda porque no centro da vida deles está. Os obreiros não afundam porque no centro da vida deles está. A igreja não afunda porque no centro da vida dela está. E eu provo no texto. Eu anotei que minha mente é fraca para um texto tão forte. Deus, Deus, Deus. Porque Deus planejou o livramento. Deus aplicou o livramento. Deus atraiu o faraó. Deus dificultou as rodas dos carros de faraó. Deus afundou o faraó. Deus mudou a nuvem da frente para trás. Deus deu a ordem para que marchassem. Deus ordenou que o cajado fosse estendido. Deus soprou o vento de lá para cá, não foi daqui para lá. Eles não estavam vendo o mar se abrir. Por quê? Porque o vento não foi daqui para lá, foi de lá para cá. Você não está vendo, mas Ele está soprando. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Continua marchando. Deus fez as águas ficarem paradas no lado direito e no lado esquerdo enquanto eles atravessavam. Deus atrasou e confundiu o exército. Deus fez as águas retornarem, desculpa. Deus fez Israel chegar do outro lado. Deus, Deus, Deus. Graça é Deus, não é você, é Deus. Não é você, é Deus. Graça. Quer que eu te prove que é graça? Quem dizem os homens que eu sou? Ah, dizem que é Jeremias. Ah, dizem que é Elias. Ah, dizem que é João Batista. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes que Pedro dissesse sei mais do que todos, Jesus disse: não foi a carne, não foi o sangue, foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Se depender de você, você não sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é porque não há ninguém como Ele. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 15, sem mim nada podereis fazer. Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. 1 João, nós o amamos porque Ele, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é presente, é graça, é dom de Deus. Nada de ostentação, nada de nariz empinado, nada de orgulho. Quanto mais orgulho, dureza. Quanto mais dureza, ele te prepara para afundar. Pedra e chumbo. Aí Deus não vai ter pena de mim? Não. Deus não trabalha com sentimentalismo
barato, Deus trabalha com princípio. Quem quebra princípio é quebrado. Mas foi ela que ofendeu eu. E o princípio é: se alguém tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia, depois vem e faz teu culto. É o princípio. Princípio. Graça. Graça. Os israelitas não mataram nenhum homem. Só machado. Não pegaram na espada. Só obedeceram. E o que Moisés disse aconteceu. O Senhor pelejará por vós. Charles Swindoll, em seu diário pessoal, escreveu: quando entro em pânico, fujo. Quando fujo, perco. Quando perco, Deus me espera. Quando Deus me espera, me faz esperar. E quando eu espero, Ele luta. Quando Ele luta, Ele vence. Quando Ele vence, eu aprendo. Deus venceu essa guerra. E Paulo disse: foi escrito para o nosso ensino. Aprenda com essa guerra. Não se arrependa do bem que você fez. Continue amando. Continue perdoando. Continue acreditando nas pessoas. Você foi chamado para isso. Aprenda com esse texto. Não se arrependa do bem. Não continue se endurecendo. Porque se Deus confirmar seu endurecimento, você não vai se vingar de ninguém. É só você quem vai afundar. Confia na graça. Você não vai conseguir se levantar. Você não vai conseguir se erguer. Você não vai voltar a ser o que era. Você não consegue. Ora, confia. Se conecte à igreja do Senhor. A graça está aqui. É pela graça. Assim como naquele dia era impossível Israel escapar por si mesmo, é impossível os homens escaparem hoje por si mesmo. Mas a nossa salvação não é pelas mãos de Moisés. As mãos de Cristo, estendidas na cruz do Calvário, abre o acesso e nos separa do inimigo de Deus e nos leva para perto de Deus. Eu tenho mais para lhe dizer. Não se assuste, por favor. Canaã não é o céu. Canaã estava cheio de inimigo. O céu não tem inimigo. O céu só tem amor. Pastor, Hebreus 2:3 fala que a gente entrou em Canaã. Pois é, quem saiu do mundo para o evangelho entrou em Canaã mesmo. Aqui é guerra, é batalha contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. As mãos de Jesus garantiram a vida eterna, estendidas lá na cruz. Mais uma vez eu repito, graça. Fique em pé comigo, dando glória a Jesus. Eu quero saber se há alguém aqui que se afastou do evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Se tiver alguém, nos dê um sinal com a sua mão, a gente ora por você, onde você estiver. Pode ser difícil que tenha, pode ser que tenha. Você quer voltar para papai hoje? Você quer ser salvo em Cristo Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem
Temos alguém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma mão estendida? Consegue trazê-la para a gente orar por ela? Alguma irmã traz ela? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Porque dele, por ele, onde está a segunda pessoa? para ele são todas as coisas. Porque dele, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus lhe dá uma nova chance. Se você chegou até aqui é porque Ele não te endureceu. Ainda a Ele a glória. a ele a glória, a ele a glória, a ele a Deus marcou essa manhã para marcar a sua vida. glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A ele a glória. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ele a glória. Quem nega o Filho A ele a Jesus perdoa a Júlia, Jesus segura na mão da Júlia. Jesus levanta o povo dele para cuidar da Júlia. Tem um povo aqui que pode orar por ela. O povo que Jesus estabelece para cuidar. Senhor, nós repreendemos todo o plano do diabo contra a vida dela. E nós acreditamos na salvação completa, na obra completa que Jesus faz. Já fez por ela, está fazendo por ela, fará nela, para a honra e glória do seu precioso nome. Recebe a Júlia na comunhão da tua igreja. Conecta essa moça ao céu, para que ela seja cheia do Espírito, cheia do Espírito, seja um instrumento de bênção para a sua igreja. Em nome de Jesus. Profundas riquezas, o saber e o conhecer.
Quantos recebem essa palavra de um amém? Quantos querem ter o pastor Eliseu mais uma vez com a gente de um amém?